Boa noite, espectadores do mundo e a música, porque é claro, vocês estão ouvindo isso de noite, né? Evidentemente. Este é um programa sobre a música do País de Gales, sobre Tolkien, Led Zeppelin e coisas afins. E, enfim, né, eu espero que vocês compreendam, né, que eu precisei, né, pentear meu cabelo para fazer esse programa. É algo muito sofrido, né? A gente sabe de infância, né? Então eu sugiro, né, que vocês se inscrevam neste canal como pagamento por isso e por este conteúdo lindo que vocês têm aqui, tá bom? Então, vamos pra vinheta. O Mundo e a Música é um canal concebido com o puro suco da vaidade. Não, mas pois então, amigos, eu tive essa ideia, né, de fazer um vídeo, né, sobre o País de Gales e a música de Gales, porque, né, nas minhas andanças navegando, né, surfando, né, na www, né, na World Wide Web, eu vi um texto sobre o Robert Plant, né, dizendo o quanto ele amava o País de Gales e o fato de que o amor, né, que o Robert Plant tem por Tolkien tem que ver com as viagens que ele fazia com a família, né, pelo País de Gales, né? Inclusive, o Led Zeppelin é interessante, né? Porque o Led Zeppelin é um grupo que tem uma origem, um pé forte no blues, mas ele tem um pé forte também na música inglesa, né? Que talvez nem seja reconhecido, né, pela maior parte dos fãs, né, de Led Zeppelin. Eu sei que no Brasil tem gente que ouve folk inglês e música inglesa, mas não é reconhecido por boa parte, né, dos fãs, né? E, enfim, né, tem essa questão, né, do amor do Led Zeppelin ao País de Gales, etc. E tem essa questão do amor do Led Zeppelin, né, do Robert Plant, né, por Tolkien, né? E o Tolkien, né, ele amava a língua galesa, né? E, inclusive, ela é a língua dos elfos, né, no Senhor dos Anéis, né? Enfim, toda a mitologia do universo do Tolkien. A língua galesa, né, é a língua dos elfos, né, enquanto, né, a língua irlandesa, né, o gaélico irlandês, essa é a língua dos orcs, né? E tanto o galês quanto o gaélico irlandês, né, então repito, né, tem a língua do País de Gales, né, e a língua da Irlanda, né? O País de Gales é um território anexo ali à Grã-Bretanha, né, a ilha, né, que forma a Inglaterra, a Escócia, né? Então, né, nessa ilha a gente tem a Inglaterra, né, que vai do sul até um pouco ao norte, o oeste, né, a gente tem ali como uma península, né, o País de Gales, e a gente tem a Escócia no norte, né, assim como Shetlands, né, as Ilhas Shetlands, etc, né. E a língua céltica do País de Gales é diferente da língua céltica irlandesa, né, que a Irlanda é uma outra ilha, né, mais oeste, e que é diferente também do gaélico escocês. Na verdade, o ramo, né, da língua galesa vem, né, do mesmo ramo da língua, primeiramente, da Bretanha, né, do norte da França, ali, a região céltica da Bretanha, que até hoje, né, enfim, a gente tem gente que ainda fala a língua né, da Bretanha, né, o bretão, né, mesmo que não seja, enfim, como primeira língua, mas, enfim, tem rádios, etc, né, assim como a ilha como a língua da ilha de Man, né, na Inglaterra também, né, e essas línguas célticas, né, elas têm um som bastante diferente, né, a língua enfim, a língua galesa, né, esse ramo da língua céltica é diferente soa muito diferente da língua do irlandês. O irlandês soa mais gutural, né? Tem mais o som que a gente vai assimilar como, por exemplo, o germânico, né? O gutural, né, da garganta. E por outro lado, a língua galesa, assim como a língua bretana, ela tem muitos sons de R, né? Do ra, ela rola, né? A língua que rola, né? Ela é mais doce, né? Então é por isso que o Tolkien associava essa língua aos elfos, né? E ele associava a língua gaélica, o irlandês, aos orcs, né? Enfim, é uma questão também de interpretação, de gosto, etc, né? Enfim, né? De como você acha que uma língua deve soar, né? Mas a língua, enfim, o ramo
esse ramo galês das línguas célticas, ele soa mais doce, de fato, né? Ele soa menos gutural, né? Então, é isso. E, enfim, né? Então essa é a relação, né, do Tolkien e o Led Zeppelin, etc, né? Tem, no segundo disco, se eu não me engano, do Physical Graffiti do Led Zeppelin, tem uma música Bron-Yaur, né, que é... E sempre dizendo, não me cobrem de pronunciar essas coisas corretamente, ok? Pessoal, aqui a gente vai falar de música de todo mundo e eu não falo todas as línguas do mundo. Então, se vocês souberem como pronunciar, ok. Mostrem sua erudição de vocês nos comentários, mas eu não vou procurar porque tem muita pronúncia, tá? Uma das línguas que eu falo, ok, vou falar mais ou menos correto, mais ou menos, né? Inclusive no português, porque não é sempre que a gente pronuncia correto. Mas... enfim, tem uma música no segundo disco do Physical Graffiti que tem um nome em galês, né? Que, se não me engano, é um lugar no País de Gales, né? Vocês podem falar aí nos comentários, né? Gosto de Led Zeppelin, mas não sou o maior conhecedor, né? De Led Zeppelin. E, né, uma ocasião, né, para falar da música galesa foi o fato de que eu adquiri, né, para a minha collection, né, para a minha coleção, né, esse disco aqui, ó. Welsh Folk Songs do Meredith Evans, né, que é um cantor do País de Gales, né, e é um disco de canto a capela, esse disco, né. E esse disco foi lançado pela Folkway Records, né, vocês vão poder olhar aqui, Folkway Records, que é, né, uma gravadora que surge ali no final dos anos 40, americano, para gravar música do mundo, né, de diversos lugares. E hoje, né, a Folkway Records, que não existe mais como gravadora, ela faz parte do grupo Smithsonian, né, em Washington, né. Então, é muito importante para a música do mundo, né, as gravações que eles fizeram, né. Os Estados Unidos, eles foram de fato, né, pioneiros nessa questão de gravar música do mundo. Porque na década de 40, antes, né, da existência da música popular como a gente conhece, isso vendia, né, era música popular antes da indústria cultural, né. Então eles foram buscar, né, inclusive nomes como Led Belly, etc, né, o blues, o blues raiz ali, né, ele foi feito para tocar ao vivo, né, não foi feito para discos, né. E a Folkways Records, né, eles começaram a gravar isso, né? Enfim, para registro, mas não só, para vender mesmo, né? Na época. E esse é um 10-inch record, né? Vocês podem ver aqui que não é um disco que tem, né, o tamanho normal de um disco, é um 10-inch, né? E esse disco ele foi gravado em um dia. Eles, enfim, o dono da gravadora, Mo Ash, eu acho que é o nome dele, né? Pediu, né, pro Meredith Evans, para esse cantor, cantar algumas músicas na língua nativa, né? No galês, né? Que é assim que a gente fala, no galês, né? E ele cantou lá os seus 25 minutos, né, de música, e o que rendeu esse disco, que hoje é um dos discos mais importantes, né, do País de Gales, né? O canto é a capela, né? Só voz de fato, mas soa muito bonito, né? Em relação como eu disse, a sonoridade do galês é muito interessante e as melodias também, né? Elas são muito haunting, né? Essa questão emotiva e essa questão quase assombrada, né? Essa questão, enfim, né? Metafísica, né? Desse disco, né? Que inclusive a revista Uncut, né? Colocou esse disco como um dos discos mais importantes da música folk, né, na lista que eles fizeram, né. Então eu vou colocar para vocês, né, porque existe, né, no YouTube Music, está disponível esse disco para vocês ouvirem, né, esse 10-inch, né, esse EPzinho aqui, né, para vocês ouvirem, né, na música do País de Gales. Por outro lado, também há outros aspectos da música do País de Gales. Um aspecto que eu amo bastante é a música da harpa tripla, né? E por que harpa tripla? Porque é uma harpa que tem três fileiras de cordas, né? Enfim, tem uma na direita, uma no meio e uma na esquerda, né? Então é bem complexa de ser tocada, né? Mas é uma tradição que existe, né, no País de Gales. E inclusive no festival que eu fui olhar de harpa no Paraguai,
Eu, inclusive conversei com um grande expoente, né, da música da harpa tripla, galesa, que é o Robin Rue Bowen, né. E o Robin Rue Bowen, ele faz parte de um grupo chamado Krasdant, né, que é um grupo muito legal da música galesa, tal, né, e eles exploram, diversos aspectos, né. Aqui é só música, né, é muito interessante para olhar, pra entender, né, para ouvir como é que funciona a língua, né, galesa e essas melodias bonitas que o Meredith Evans canta, mas o Krasdant, ele explora diversos aspectos da música galesa, né, a música instrumental, inclusive o pigborn, né, que é um instrumento de sopro que eles usam no país de Gales, muito curioso também e bem autóctone de lá, né. Então, muito curioso, e eu vou colocar, né, no link para vocês ouvirem, né, YouTube Music, como eu disse, você sempre pode procurar no seu plataforma de streaming favorita, vai tá lá, presente, né, pro Krasdant também, né. Então, fica ficamos por aqui, né, nesse vídeo sobre o país de Gales, né, e sobre a música de Gales, né, esse lugar mítico, né, mas não também, né, esse lugar de trabalhadores, né, e tudo isso, né. Então, enfim, ficamos por aqui nesse programa. Boa noite para você, porque é claro que vocês estão ouvindo de noite, né. Até o próximo programa.